Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Guilherme Amarino, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Alphaville, São Paulo, e também diretor de arte e criação aqui na APECOM. Você está vendo mais um dos nossos cursos do CTA, Centro de Treinamento APECOM, este que tenho o prazer de contribuir e compartilhar com vocês aquilo que eu faço na igreja local, que é sobre culto e evangelização, a relação do culto com o nosso dia a dia como cristãos. E naturalmente um verdadeiro cristão, ele fala de Cristo Jesus, não é assim que o apóstolo Paulo fala? Crie, por isso falei. Então é isso aí. E nós estamos aqui nos debruçando agora com um assunto que é um pouco mais menos teológico. Na verdade vai ter coisa teológica também, inevitável, mas que também vai tocar um pouco na nossa gestão do culto cristão, na organização dele, na complexidade dele. Veja, aqui na tela você tem aí chamada adoração, confissão e perdão, louvor e gratidão, instrução na palavra, envio e bênção. Mas eu quero comentar, antes da gente entrar em detalhes, sobre a organização do culto. Você provavelmente é um pastor ou um líder que tem um interesse em contribuir com o culto cristão, seja conduzindo alguma parte dele, seja como pastor também montando a liturgia. Então você vai escrever a liturgia, mas saiba que essa preparação ela tem que ser com dedicação, a mesma dedicação que você constrói o seu sermão, tá? E o ideal é que se faça bem antes do culto acontecer. Não deixe para fazer 10 minutos antes a liturgia. Prepare com antecedência, se possível, com alguns dias de antecedência. Eu vou contar um pouquinho sobre como é o nosso processo na nossa igreja de preparação do culto. Nós temos uma estrutura litúrgica definida, nós temos ali todos os passos da nossa liturgia, e às quartas-feiras nós nos reunimos com a equipe pastoral para avaliar os cultos que foram e para planejar os cultos que serão. Então nós nos sentamos, avaliamos os cultos no domingo, comentamos sobre a condução, sobre pregação, sobre a participação dos irmãos ali que porventura tocaram as canções, ministraram ali a igreja dentro dessa parte de cânticos congregacionais, etc. E também preparamos as próximas liturgias, separamos aí os textos, observamos quem vai ser a pessoa escalada para conduzir a liturgia, para pregar, e aí os pastores se organizam dessa forma. Então é bem importante uma organização desse jeito. Se você tem uma equipe grande ou pequena, mesmo assim, você precisa se sentar com a equipe litúrgica da sua igreja e preparar o culto, mas não apenas preparar e de escrever no papel, mas preparar os nossos corações. Sentar e orar diante de Deus para que Ele nos conduza, para que Ele nos ilumine com a sua graça, com o seu perdão, e então ali nos torne aptos nesse sentido para conduzirmos a igreja em adoração. Veja, olha só o que o Van Hooser fala: o mundo é um teatro de ação e não é simplesmente de contemplação. Essa citação que eu usei em algumas aulas atrás, ela é bem importante porque ela mostra que a liturgia é uma ação, não é uma contemplação. Você não simplesmente sai só observando, não, ela exige bastante de cuidado e tudo mais. O culto ele é uma convocação plural, então todos eles são uma comunidade de atores que se tornam presença fiel no reino de Deus na terra. Veja, você tem uma porção de convocações plurais, uma porção. Então, tratar a equipe litúrgica com esmero, com cuidado, com sabedoria é extremamente importante, porque você não é um líder episcopal na sua igreja. Você não é o chefe de todo mundo e todo mundo obedece. Nós estamos num sistema conciliar. E aí ficou a cargo da nossa responsabilidade a condução do culto. Mas essa condução do culto ela precisa compreender que temos atores que são as pessoas da igreja, que precisam saber o que está acontecendo. Isso é importante. Então, se você tiver um grupo de liderança para se reunir e contribuir para que haja uma dedicação no culto cristão, porque ele é de fato principal atividade da igreja. Ele é um local de transformação, de encarnação e de esperança. O culto, como epifania da igreja, ele se torna esse local de transformação, que o Espírito dá a nós o Cristo e o Espírito nos dá o Cristo. Então essa citação do Von Naumann faz a gente entender. Então quando você for explicar para as pessoas participantes, eu tenho o grupo de música da igreja que toca as canções. Meu irmão, não prepare eles apenas tecnicamente para saber tocar as canções. É óbvio que é muito interessante isso, você ter ações de eles saberem tocar de fato as canções e bem,
e de maneira excelente. Só que não é tudo isso. Existe uma porção que eles precisam saber o que eles estão fazendo. Eles precisam saber como que a música, nesse sentido, serve no culto cristão. Teremos, inclusive, um próximo CTA que será com o nosso presidente de música do Conselho de Música da IPB, falando sobre o canto congregacional, a revitalização desse canto congregacional e como que dentro do culto, a música está a serviço dessa grande história. Aliás, todos esses que são os voluntários que trabalham na igreja, que estão a serviço do reino de Deus, eles estão a serviço da liturgia. Nesse sentido, servindo o melhor. Seja alguém que está na iluminação da igreja, sejam os diáconos que zelam pelo espaço e pelas ações de misericórdia e hospitalidade, seja uma equipe de recepção, se você tem, seja também as pessoas que estão comandando o som e estão no backstage de um PowerPoint mostrando as letras e colocando os slides. Todos esses, eles são responsáveis pela condução litúrgica da igreja. Veja, a pessoa do slide, ela é extremamente responsável para que a igreja cante as canções adequadamente, na letra correta. Então, porventura, às vezes as pessoas não saibam a letra de cor de todas as canções. E às vezes você está ensinando uma canção que é importante e a pessoa, se ela errar um botão, ela irá prejudicar o canto congregacional. Então a importância dela estar ali e se dedicar a isso e orar e se preparar e saber que aquilo que ela faz, independentemente se ela está à frente da igreja, conduzindo a igreja nesse sentido, ou se ela está no backstage, por detrás das câmeras, por detrás das coisas, ela é tão importante quanto, porque ela conduz, ela é, de fato, nesse sentido, e entendo o que eu vou falar agora, ela é um ministro litúrgico. Então nós temos ministros litúrgicos dentro da nossa igreja. Se cremos no sacerdócio universal de todo crente, de todo cristão, nós temos que entender que cada papel que envolve esse período no tempo e espaço que chamamos de culto cristão, desde a pessoa que recepciona todos, desde a pessoa que está ali conduzindo um visitante ao seu lugar, desde o diácono que zela pelo espaço, que prepara com oração e com atenção aqueles que estão necessitados, desde os presbíteros que estão gerenciando e administrando a igreja, desde os pastores que estão se preparando para conduzir o culto, pregar, desde os músicos, cantores e dirigentes que irão conduzir o canto congregacional, desde qualquer outro que esteja usando seus dons e talentos dentro do ministério litúrgico da igreja. Todos esses são ministros litúrgicos e eles estão conduzindo a adoração no povo de Deus, para que nós, seja a nossa tecnologia, seja a nossa estética, seja talvez a nossa falta de habilidade, seja talvez a nossa própria natureza, seja a nossa chatice ou a nossa capacidade de sermos expansivos, que tudo isso não atrapalhe a igreja do Senhor a participar do culto. Não atrapalhe a igreja do Senhor a estar com olhos e ouvidos atentos à palavra do Senhor. Por vezes nós nos dobramos diante de vários detalhes. E diante de vários detalhes que, se a gente não refletir direito, podem atrapalhar irmãos e irmãs a adorarem a Deus efusivamente, verdadeiramente, de forma concentrada, de forma ali a de fato estar presentes no culto cristão. Muitos voluntários, e aí talvez você vá passar por isso. Muitos voluntários que às vezes servem domingo após domingo, eles vêm com a mesma reclamação. Ah, mas eu não estou conseguindo participar do culto. Às vezes a pessoa da mídia, a pessoa do som, a pessoa que está tocando, e aí ela fala assim, mas eu não participei do culto, eu quero só sentar e participar. O que eu posso falar é que, veja, eu não estou aqui produzindo um ativismo na igreja, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa pessoa ela tem que entender que ao fazer o trabalho que ela faz, ela já está participando da adoração, ela já está adorando a Deus. Então, às vezes, ela se concentrar a passar bem o slide, talvez não cantar, é o trabalho dela para que a igreja cante. Isso é a adoração também. É lógico que nós não queremos que as pessoas virem ativistas
E parem de aprender e parem de ter um tempo adequado de descanso. Não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas elas precisam compreender que quando elas estão servindo ao Senhor no culto, elas também estão participando do culto, porque servir ao Senhor no culto é participar. Nós somos chamados ao serviço. Tanto que culto cristão, em várias outras línguas, é chamado de serviço. No inglês é service. No alemão é Gottesdienst. Não sei se eu falei direito a palavra, mas no alemão é um posto de serviço. É quase como se fosse um posto de serviço à humanidade. Um local onde serviços são prestados e ali dados como dádiva à humanidade. Olha só que importante essa condução da palavra. Quem fala isso, se não me engano, é o próprio Von Allmen no livro Ao Culto Cristão. Se não for ele, com certeza é o James White no Introdução ao Culto Cristão. É bem importante isso. É crucial para o entendimento. Então, por que eu me preocupo com a necessidade do culto? Porque o culto ele precisa ser bíblico, isso é óbvio. Ele tem que ser apegado à palavra de Deus, mas ele também tem que ser acessível às pessoas, ou seja, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Na linguagem delas, num momento adequado, preparado para elas, numa claridade que elas consigam tanto experimentar, quanto entender, quanto também reproduzir. Mas também o culto tem que ser equilibrado. Isso é uma tríade que vem lá com Thomas Cranmer, no processo de reforma da Inglaterra. Se o culto for doutrinário, entre aspas, bíblico demais, ele vai perder a sua acessibilidade. Mas se ele for acessível demais, aculturado demais, ele vai perder o ponto doutrinário. Então o que precisa? No terceiro ponto, que é o culto equilibrado. Um culto que é, de fato, equilibrado. O Mike Cosper, que tem este livro aqui, deixa eu pegar ele e mostrar, que talvez é um livro que você, inclusive, possa trabalhar com leigos, trabalhar com equipes, porque ele é um livro de uma linguagem simples, ele não é um livro extremamente teológico, no sentido de teologia litúrgica, que pode ficar um pouco complicado mesmo, mas o Mike Cosper escreveu esse livro, Ritmos da Graça, editora Concílio, lá de Niterói, e ele fala como a adoração da igreja conta a história do Evangelho. E o Mike Cosper, nesse livro, ali pelos idos no começo do livro, inclusive, ele fala, quando a igreja se reúne, ela se reúne como uma coleção de pessoas em quem Deus habita. Deus habita na igreja reunida, porque esses adoradores espalhados são todos os templos que juntos formam um templo maior. Quando esse templo se reúne, algo de outro mundo acontece. Ele é um posto avançado de esperança no mundo que está morrendo. Uma associação de pecadores ressurretos, cuja presença no mundo é uma antecipação da grande transformação que há de vir. O James White, que eu acabei de citar ali, ele fala assim que a igreja ganha sua identidade no culto à medida que a sua verdadeira natureza é tornada manifesta e ela é levada a confessar sua própria essência. Porém, o mundo também é profundamente afetado pelo culto cristão. O culto é ao mesmo tempo uma ameaça de juízo e uma promessa de esperança para o próprio mundo. Essa doxologia de Judas, ela fala, aquele que é fiel, poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória e majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. A igreja está fazendo isso, declarando essa doxologia. Então, por isso que a igreja é um posto avançado de esperança no mundo. Por isso que acontece algo sobrenatural, não apenas com a própria igreja, mas com o próprio mundo. Então, quando você prepara os seus membros da igreja para cultuarem a Deus com uma consciência do que eles estão fazendo, a igreja prega o evangelho. Eu não estou desvalidando ações evangelísticas, eu não estou desvalidando estratégias de pregação do evangelho, estratégias musicais, artísticas, de aconselhamento, estratégias de acolhimento, não estou desvalidando isso. O que eu estou falando é, quando nós abraçamos o verdadeiro evangelho e temos ali um culto consciente, todas essas outras áreas ganham uma vida muito maior, uma potencialidade muito mais efusiva, e a igreja consegue pulsar no coração da cidade e começar a realizar esse exorcismo do mundo, essa transformação, essa presença fiel. É isso. O culto é algo muito importante, porque trabalha no nosso coração, transforma a igreja, amadurece a igreja e providencia, debaixo da instrução da palavra, para você e para mim, esperança. Quando nós estamos espalhados
estamos adorando a Deus de maneira enviada, espalhada, mas nos ajuntamos para reunidos também a adorar a Deus. Isso é um movimento parecido com o coração. Sístole e diástole, sístole e diástole. Sístole, todos reunidos. Diástole, todos espalhados. Sístole, nos ajuntamos em nome de Deus, não é isso que cantamos? Vem soprar sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, como diz a música Jorge Camargo. Importante, como o próprio significado da palavra igreja, mas também, ao final do culto, nós somos enviados. Então veja, o culto ele conta esse pulsar do coração da igreja. Uma boa teologia litúrgica conta para nós esse testemunho da igreja, espalhada e enviada, reunida e ajuntada. Então, ao sermos enviados, ao sermos reunidos, estamos testemunhando do mesmo evangelho. Tá? E participamos desse movimento com consciência. Também é um roteiro para a vida da igreja. Então, essa estufa de valores, como eu falei, estufa de virtudes, a formação das crenças, a pedagogia do discipulado, muitas vezes, talvez, meu irmão, minha irmã, os membros da igreja não vão estudar teologia. Não vão ler os livros, aqueles livros grossos de teologia sistemática, mas eles vão saber sobre as doutrinas. Mas eles vão reconhecer as palavras, mas eles vão saber teologia. Por quê? Porque o culto é teologia viva. A pessoa aprende teologia no culto. Então, quando ela canta as canções, quando ela ouve as orações, quando ela ora, ela proclama a palavra de Deus, ela está aprendendo teologia, sim. Então, a teologia que ela tem é um resultado da qualidade do culto. Então, se o culto ele é mal conduzido, nós teremos igrejas com má teologia. Então presta bem atenção quando você acusa a sua igreja ou a igreja no geral de uma má teologia. O resultado de a consequência de uma má teologia é de fato a morte da igreja, mas a raiz de uma má teologia é um culto desorganizado, é um culto esquizofrênico. A gente pode dizer muito mais sobre isso depois, mas a gente não vai ter tempo de falar disso. Tem talvez um outro curso sobre esquizofrenia litúrgica, quando nós cremos em algo, mas a nossa liturgia demonstra outro tipo de crença e tudo mais. Porque é muito importante isso, mas depois a gente pode falar. Então, a ideia é essa, da gente trabalhar em organização e avaliação. Então, trabalhe, eu sei que falei algumas coisas teológicas aqui, mas a ideia é que você organize a sua equipe de trabalho. Então, tenha pessoas interessadas no estudo dessa área da liturgia para te ajudar na condução, para se debruçar diante da liturgia da sua igreja e ali elaborar a melhor condução diante da narrativa do evangelho para o povo da igreja local, tá bom? A gente se vê na próxima e última aula desse curso, que tem a intenção de preparar teologicamente, ao mesmo tempo de uma maneira levemente prática, o seu e o meu coração para administrarmos cada vez mais a verdade do evangelho dentro da elaboração litúrgica, dentro de cada encontro da igreja no domingo, que é o próprio culto cristão. Deus abençoe, até mais.